A fera na escuridão. Foi no ano de 1995. Eu e meu primo conseguimos um trabalho de vigia noturno em uma grande fazenda de gado. O trabalho era evitar que o gado fosse roubado durante a noite, pois o dono já havia perdido algumas cabeças de gado para esses ladrões. Ficamos nesta fazenda para passar as noites, e após um mês não perdemos nenhuma cabeça de gado. O dono estava muito contente com o nosso trabalho. Nós resolvemos os problemas dos roubos. Um dia nós estávamos arrumando as coisas para ir embora quando o patrão pediu que fôssemos com ele até a cidade, fazer umas compras, e à noite nos daria folga, pois ele ia fazer o aniversário de sua filha, e devido à festa nenhum ladrão daria as caras aquela noite. Então fomos com ele e compramos o que precisávamos. Na volta paramos num bar desses de beira de estrada para tomar uma pinga. Lá estávamos tomando nossa pinga quando o mendigo apareceu e pediu uma pinga para o patrão. Então o patrão falou: "Pinga eu não lhe dou, mas se você quiser um prato de comida, pode sentar ali que eu te pago." Então o mendigo lhe respondeu: "Se não for uma pinga, eu não quero nada, seu velho." Então o dono da fazenda levantou e disse para o mendigo ir embora, se ele não quisesse tomar uma surra. O mendigo foi embora, mas quando chegou na porta do bar olhou para trás e disse: "Você vai se arrepender, seu velho. Não vai ter porta nem parede que te salve." Ficamos olhando o mendigo ir embora e percebemos que ele estava muito embriagado. Então fomos para casa, pois estávamos de folga aquela noite. No outro dia chegamos até a fazenda para trabalharmos, já era quase noite, e percebemos algo estranho. Havia 4 pilhas de madeira em volta da casa. Eram fogueiras montadas, e percebemos que o patrão estava falando para alguns homens que era para acender as fogueiras antes do anoitecer. Fomos até o patrão e perguntamos o porquê daquelas fogueiras, e ele nos disse: "Não é nada. Hoje quero que vocês fiquem aqui na frente da casa. Não é preciso fazer rondas. Fiquem só aqui na frente." Então fizemos o que ele pediu. Logo anoiteceu e as fogueiras estavam com fogo bem alto. Lá pelas 10 horas da noite o patrão estava saindo para tocar o gado e parecia temer algo. Então nos falou: "Não deixe o fogo ficar baixo, é para queimar até o amanhecer. Podem ficar aqui na casa e se faltar lenha é só pegar na casinha dos fundos. Lá tem o suficiente." Ficamos a noite toda alimentando o fogo e permanecemos fazendo isso durante 15 noites consecutivas. Então na última noite algo aconteceu. Entre a meia-noite e a 1 da manhã percebemos que o patrão saiu de casa com sua arma na mão, olhando para todos os lados, e veio até nós. Eu não aguentei mais e perguntei para ele o porquê de tudo aquilo, das fogueiras e tudo mais. Ele parou um pouco, sentou-se em uma cadeira que estava ali e disse: "Sabe aquela noite que dei folga para vocês? Eu fiz uma festa para comemorar o aniversário da minha filha, e havia alguns amigos aqui. Ficamos aqui fora até umas 11 horas da noite, e depois eles foram embora. Então eu fui falar com os vigias que estavam na parte de baixo da fazenda, e depois voltei para cá e me sentei nesta cadeira que estou agora. Fiquei aqui fumando um lambido, e acabei cochilando durante uma meia hora. Quando acordei percebi que estava aqui fora, então fui até a porta para entrar. Então eu ouvi alguma coisa correndo vindo do mato. Parecia como um touro, então eu entrei para dentro de casa e fiquei olhando pelas frestas para ver se via o que era aquilo. Então consegui ver pulando a cerca uma criatura negra muito estranha. Eu conseguia sentir o odor daquela besta, cheiro de carniça que me causava náuseas. Fui correndo buscar minha arma, e quando voltei a criatura estava na frente da casa, e ficou rosnando nas portas e janelas. Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas. E eu que já andei por muitos lugares, e até aquela noite nunca tinha visto nada parecido. Então a criatura começou a bater na porta, quase a derrubando, e eu no reflexo dei um tiro que pegou na parede, fazendo um grande barulho. Mas a criatura começou a bater ainda mais forte na porta. Foi quando ouvi o barulho de cavalos. Eram os vigias que vieram por causa dos tiros. A criatura saiu em disparada após os vigias atirarem nela. E então a fera sumiu na escuridão. Os vigias queriam ir atrás da fera, mas eu disse para eles que não era preciso, que era só para ficarem vigiando a casa o resto da noite. Então eu perguntei para o patrão o que poderia ser aquilo.
E ele me respondeu com toda a convicção que aquilo era um lobisomem. Quando ele me falou isto, fiquei totalmente em alerta, pois o patrão era um homem sério e não era de fazer brincadeiras. Pouco tempo depois o sol nasceu. Então o patrão disse: "Eu tenho uma suspeita de quem seja esse bicho. Acho que era o mendigo que eu neguei a pinga. Vamos comigo atrás daquele verme que vou acabar com isso hoje mesmo." Prontamente pegamos os cavalos e fomos à cidade encontrar o mendigo. O primeiro lugar que fomos procurar, fomos até o bar, aquele bar de beira de estrada, e perguntamos ao dono se ele havia visto o mendigo, mas ele disse que depois daquele dia nunca mais o viu. Perguntamos para todas as pessoas da redondeza e ninguém havia visto tal. Então decidimos voltar à fazenda. No caminho de volta encontramos um peão que trabalhava em uma fazenda vizinha. Ele nos perguntou se tínhamos visto algo estranho durante essas noites, pois seu patrão estava louco por causa de um animal que matou 3 de seus cães. Falamos para ele o que aconteceu na fazenda e o alertamos que aquilo com certeza era um lobisomem. Então ele foi embora. Voltamos à fazenda e logo a noite chegou, e junto dela uma lua grande e luminosa, e acendemos as fogueiras e ficamos à espreita e bem armados. Fizemos a primeira ronda e nada vimos, e o restante da noite também, nenhum sinal da criatura. Então, em uma certa noite, o patrão estava sentado na cadeira em frente da casa, bebendo uma pinga. Ele estava seriamente olhando em direção ao mato. Nos aproximamos dele e demos boa noite, e ele nem respondeu. Continuou olhando para o mato. Foi quando nos chamou e disse: "Venham cá vocês dois. Vão ali e apaguem as fogueiras, deixe só esta aqui na frente da casa acesa." Seguimos a ordem e fizemos como ele mandou. Então ele disse: "Mandei minha família para a casa da minha sogra. Estamos só nós e os outros vigias." Ficamos ali junto ao patrão e ele disse: "Hoje, quando estava perto do anoitecer, eu vi um homem parado perto da cerca. Ele estava olhando para cá. Achei que era um de vocês. Então fiquei olhando um bom tempo até que o homem sumiu entre as árvores. Após o anoitecer, eu sentei aqui e fiquei olhando para a direção aonde tinha visto o homem. E faz quase meia hora que vejo alguma coisa naquele lugar. Vão ali e apaguem a última fogueira, pois tenho certeza que é a fera que tentou entrar aqui naquela noite. Peguem suas armas e vamos atrás do bicho." Então, com as armas em punho, fomos até onde o patrão havia dito, e vimos a criatura tenebrosa entrando no mato e sumindo na escuridão. Descarregamos as armas para dentro do mato e não vimos mais nada. Então o patrão disse para voltarmos para casa, pois não iria arriscar seus homens naquela escuridão. Quando chegamos na casa, escutamos um uivo que nos arrepiou até a alma. Eu vou dizer para vocês, pode ser o homem mais corajoso que for. Diante de um uivo daqueles, até o mais macho se borra. Um uivo que fez 5 homens armados tremerem as pernas. Então voltamos para casa e trancamos as portas e janelas. Não demorou muito para a criatura começar a se jogar contra as portas, quase derrubando tudo. Então começamos a atirar através das portas e janelas. Acho que acertamos alguns tiros, pois a criatura se afastou e foi embora. Pela manhã fomos com o patrão até a cidade comprar janelas e portas novas. O patrão entrou na loja para comprar e ficamos no carro esperando. Quando eu olhei para o bar, que era ao lado da loja, vi aquele maldito mendigo ali, comendo tranquilamente. Então fui até a loja e avisei o patrão, e logo ele veio para ver se era ele realmente. Então disse: "Olha lá o desgraçado do mendigo, comendo como se nada tivesse acontecido." O patrão indagou o mendigo sobre aquela situação, e ele argumentou que estava no hospital internado desde aquele dia, e há pouco havia saído do hospital, e se desculpou com o patrão. Então o atendente do bar falou para nós que o dono do bar tinha tomado 2 tiros, um na perna e outro no braço. Amanheceu aqui na frente do bar, só de calças, toda rasgada, e foi levado às pressas para o hospital. Mas parece que não corre risco de vida. Não acreditamos no que tínhamos acabado de ouvir. Então o dono do bar, que era a criatura, e o mendigo tinha levado toda a culpa dos ataques. Voltamos para a fazenda e esperamos o dono do bar sair do hospital. Fomos várias vezes até o bar e estava tudo abandonado.
Fomos também até o hospital saber sobre o homem e informaram que ele havia saído fazia 10 dias. Deduzimos que o homem tinha fugido, pois todos descobriram que ele era fera. Todas as noites o patrão fica lá sentado na mesma cadeira, tomando sua pinga, com sua espingarda no colo, esperando a criatura aparecer novamente e assim matá-la e poder viver em paz. O lobisomem de Anchieta. É tarde da noite, de uma noite de lua cheia, e após responderem a uma chamada no morro de Anchieta, no subúrbio do Rio de Janeiro, policiais militares e agentes da Polícia Civil, próximo à área de mata daquela comunidade, isolam um local onde 3 cadáveres esquartejados foram deixados. Seriam as mais novas vítimas da guerra do controle de tráfico de drogas do local. Muitos moradores curiosos e ao mesmo tempo assustados evitam falar qualquer coisa e saem do local quando alguns agentes se aproximam para perguntar. E de repente uma moita começa a se mexer. Um dos PMs nota e vai com sua lanterna ver o que é, mas seja lá quem ou o que fosse, se evadiu para a mata quando o militar se aproximou. E o dia mal amanhece e mais uma vez está Talarico praticamente abrindo aquele boteco. Talarico, um beberrão desocupado, era recém-chegado à comunidade, vindo do interior de Minas Gerais com sua mãe, Dona Dinorá, mãe de 7 filhos, todos homens. Seu Augusto já não aguentava mais a bebedeira e os fiados daquele pobre diabo. Vivia lhe dando broncas, mas o simplório completamente tomado pelo vício Talarico ignorava tudo isso. Mas este logo acaba escorraçado e saindo dali carregado por mais 2 frequentadores daquele bar sujo. E já seguindo só por aqueles becos e vielas daquela íngreme localidade, ele acaba sendo parado pelo pastor Milton, o líder da única igreja do local, uma das filiais ou franquias da Assembleia do Senhor. O religioso se mostra penalizado e tenta aconselhar aquele entorpecido beberrão, mas o mesmo parecia não ouvi-lo, e vendo que não podia fazer muito por aquela pobre alma, pastor Milton, compadecido, o abençoa e o deixa seguir o seu caminho. E trocando as pernas, Talarico segue com a sua caminhada errante, até que mais adiante ele sem querer esbarra num traficante de vulgo Lagostim. Este não era, como se diz nas comunidades, cria do local, pois junto com o seu bonde, vindo da favela da Maré, ele havia invadido há pouco tempo aquela comunidade e ali se instalou. E com isso ele não conhecia Talarico, que mesmo esbarrando sem querer nele, acaba sendo agredido e ameaçado pelo marginal, com o apoio de seus comparsas. Caído no chão após um empurrão que levou do bandido, o confuso Talarico, com a visão embaçada, se vê diante de 6 pistolas apontadas para sua cara. Os bandidos eram só 3, mas a tonteira de Talarico os multiplicou em sua embriagada visão. Só por causa de um esbarrão, Talarico seria fuzilado pelos marginais, quando surge Shelly de Souza, uma novinha vizinha e conhecida de Talarico, que retornava de um baile funk que virou à noite e que, ao ver aquele pobre bêbado em perigo, em consideração ao mesmo e sua família, interviu por ele, conseguindo convencer aqueles marrentos miliantes a não matarem aquele pobre diabo. E ao sair dali sob os deboches daqueles marginais, a pequena Shelly, com muita dificuldade, apoia o homem de mais de 40 anos, alto e forte em seus ombros, e o leva para casa. Algum tempo passa e, após análises feitas pela polícia e os técnicos e peritos, constatam algo estranho nos cortes e na forma como aqueles corpos estavam retalhados. Eles se espantam, mas concluem que aquilo parecia ter sido feito por algum tipo de animal. A coisa chega a vir à tona na mídia, e também alguns rumores de alguns moradores mais histéricos sobre rosnados e pavorosos uivos, além de vultos de uma criatura semelhante a um grande cachorro, avistado na área de mata, ou transitando entre os becos da favela. E o que intrigava mais ainda era a estranha coincidência de os ataques serem todos em noites de lua cheia, mas os experientes e sensatos especialistas e as sérias autoridades preferiram acreditar que foi algum cão vadio ou algum tipo de roedor que pode ter mexido naqueles corpos,
Após os mesmos serem esquartejados, tudo se tratava de uma disputa por venda de drogas. E nada mais que isto, segundo as autoridades, e eis mais uma vítima do misterioso esquartejador aparece, mas dessa vez num outro ponto do morro. A polícia, a mídia e curiosos são todos aterrorizados e intrigados. Estão em volta do que sobrou de um viciado do local. Até que próximo dali, numa sarjeta, Talarico, alheio a tudo aquilo, se mantém caído, desacordado. Alguns policiais vão até o mesmo que se encontrava todo sujo. Estes agentes até pensaram em fazer algumas perguntas para o grog Talarico, mas uma moradora, uma senhora crente, frequentadora da igreja local, desencorajava, dizendo que Talarico não passava de uma pobre alma, que vivia jogado pelos cantos. E ouvindo isso, os policiais pedem para que alguém o retirasse dali. A polícia logo resolve ocupar o local para reprimir o tráfico e parar com a guerra que estaria supostamente criando aqueles macabros cenários de morte naquela comunidade. Muitos são os tiroteios e algumas prisões nos dias que se seguiram, e quando a polícia se afastava, mais uma vez apareciam pessoas esquartejadas. E estranhamente, próximo às cenas dos esquartejamentos, Talarico sempre está lá, caído, desacordado. E com isso, logo os populares, que tomados pelo medo, já acreditavam que aquilo era obra de um lobisomem, também já achavam que Talarico era o próprio. A lenda repercutiu e todos naquele morro começaram a temer ou hostilizar aquele pobre beberrão, que era sempre defendido pela linda Shelley. A polícia até então não dava crédito para o que eles tinham como histeria coletiva daqueles pobres moradores daquele local. Até que uma dupla de policiais, tido como uma banda podre da instituição, foi gravemente ferida durante uma suposta operação no morro. E nisso, uma equipe formada pelos colegas ou cúmplices desses bandidos fardados resolveu subir à comunidade para apurar tais rumores. E estes descrentes, ou nem tanto, vão até a casa da família de Talarico, com os PMs demonstrando um típico desprezo habitual que muitas autoridades nutrem por aqueles menos favorecidos. Quase arrombaram a porta daquele casebre. Eles reviraram tudo sob as ordens de um truculento sargento, comandante da operação, enquanto alguns dos irmãos de Talarico almoçavam e se mantinham próximo da velha mãe. Todos estão assustados e sem entender aquela varredura que era feita no barraco. Os irmãos de Talarico, que almoçavam estranhamente, o faziam com talheres de plásticos. Não havia nada de prata ou que lembrasse prata naquela humilde residência. Os policiais estranham, mas como sabem que aquelas pessoas se tratavam de gente muito humilde, não ligam e seguem à procura. O truculento comandante vai até Dona Dinorá, que se mantinha sentada e quieta a todo o tempo, e pergunta por Talarico. Dona Dinorá era curiosamente quieta, uma figura misteriosa, talvez por ser vitimada por alguma doença degenerativa ou por ser assim mesmo. O policial se irrita com o silêncio daquela cabloca velha, e nisso um dos irmãos de Talarico responde por ela, mandando os PMs irem até algum bar próximo ou qualquer beco que o irmão poderia estar caído. E ouvindo isso, o comandante ordena a retirada e segue pelos becos daquela favela fora. Eles procuram por todo o morro e não encontram Talarico. Já havia anoitecido e só restava a área de mata para os PMs vasculharem. E lá foram eles, e apreensivam com seus fuzis e lanternas. Para eles, qualquer mato ou arbusto que se movia era motivo de alerta. Um deles, ao passar por carcaças de animais como galinhas e outros bichos que encontra pela assustadora trilha, temeroso sugere ao comandante que a guarnição retornasse no outro dia para fazer as buscas. Mas a sua arrogância e prepotência, aquele oficial superior ignora e manda seguir com a busca. É quando é ouvido um pavoroso uivo. Todos, com exceção do sargento, já começam a tremer, enquanto este diz aos deboches que só se trata de um cachorro no cio. De repente, do nada, eles são surpreendidos por um grande vulto de olhos vermelhos, que com muita fúria começa a destrinchar toda a guarnição. Tiros para o nada são inutilmente disparados, enquanto membros, cabeças, braços e pernas e órgãos inteiros são vorazmente arrancados por presas ou garras de seja lá quem ou o que estaria os atacando naquela penumbra.
A chacina dos policiais repercutiu bastante e agora o mistério do suposto lobisomem de Anchieta tomava não só a favela, mas toda a mídia. Mas os traficantes do local não estavam nem aí, e para comemorar a morte dos PMs, ou como eles mesmos diziam, vermes, eles resolveram dar um baile de comemoração naquele morro. Um baile regado a muita droga e traficância e pegação, ao som de montagens de músicas de funk feitas com clássicos infantis, como Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos, em alusão ao deboche da situação que o morro enfrentava. O baile seguia a noite afora, até que num dado momento a música é interrompida por alguma coisa que o arranca os cabos de energia. A música para e a escuridão toma conta do local. E nisso, no meio daquele alvoroço, formado por jovens assustados ou indignados e traficantes que até tiros para o alto dão em protesto à interrupção da orgia, eis que surge mais uma vez o misterioso vulto de olhos vermelhos e ataca quem vê pela frente. Muitos conseguem fugir, mas alguns infelizes são pegos e estraçalhados pela fome assassina da misteriosa criatura. Lagostinho, o líder do tráfico local, acaba morto neste ataque, e muitos são os feridos, e muito pouco restou dos que foram massacrados naquele barracão. O tráfico resolve sem tocar desde aquele dia. Todos na comunidade impõem toque de recolher para si mesmos, com medo da misteriosa besta que sitiava o local. Ela que escapou da chacina do baile por não estar disposta para ir ao mesmo naquele dia, também está assustada e se preocupa com Talarico, que há muito tempo não era visto no morro e que estava levando a culpa por todos aqueles incidentes. Ela voltava de seu trabalho já tarde da noite, totalmente alheia ao perigo, quando num dos becos ela é cercada por 2 traficantes, sobreviventes do massacre do baile, e estes revoltados com a perda de seu líder Lagostin, morto com o resto do bando no massacre do baile, são ameaçadores com suas pistolas. Um deles com a arma mexe no cabelo e no corpo da assustada menina, debochando de sua condição de defensora de Talarico, ou amante do lobisomem, como eles mesmos diziam, até que eles resolveram violentá-la como lição. Os jovens faxineiros já iam começar o ato quando o imenso vulto a rosnar aparece por trás deles, e para desespero de todos, estes mesmos assustados atiram contra a misteriosa criatura, do qual só se podiam ver os olhos vermelhos brilhando. E com um só movimento, a terrível fera simplesmente capa os 2 que estavam com seus membros para fora e caem aos berros no chão, onde ficam a sangrar até morrerem. Shelley, em choque, se mantém agachada num canto. A criatura se aproxima da mesma e, incrivelmente de forma bem calma, acaricia a face da adolescente e some na escuridão daqueles becos. O pastor Milton está em reunião com os fiéis de sua igreja, dentre os quais algumas senhoras que perderam seus filhos naquele baile. Eles estão dispostos a acabar com aquilo que, segundo o próprio pastor, seria a besta, solta pela comunidade. Ele aproveita também para conclamar e pregar, dizendo que aquilo era obra das corrupções e outras abominações que assolava aquele morro, e que com o poder da fé e da união eles podiam expulsar a tal besta daquele local. E aquela cruzada contra o lobisomem ou a besta do morro Anchieta segue noite afora. Entre alguns moradores estava todo o ministério da Assembleia do Senhor, suas senhoras e alguns dos poucos traficantes do bonde de Lagostin, que sobreviveram ao massacre do baile. Shelley, ao ouvir o alvoroço que aquela multidão fazia ao passar pelos becos, vai até a janela para ver, e apreensiva ela a imaginar que aqueles fanáticos e desesperados pretendiam fazer com aquele pobre homem. Corre para tentar impedi-los. Para na frente daquela marcha e tenta aos berros convencê-los de que tudo poderia ser um engano. A marcha liderada por uma louca senhora que havia perdido seu filho envolvido com o tráfico no massacre do baile funk. Esta, ao discutir com Shelley, apoiada pela histérica multidão, sedenta por justiça e sangue, acaba prevalecendo no embate. Shelley ainda apela para o pastor, mas o mesmo se mostra totalmente omisso. E também levado pela gana daquela senhora e a multidão que o apoiava,
A marcha passa por Shelley, que ainda apela, mas é ignorada e deixada para trás, caída no chão. E nisso, mais à frente, eles chegam à casa da família de Talarico. Lá eles são atendidos por um dos seus irmãos, dos 5 que ali se encontravam, e ao lado do pastor. Aquela enlouquecida senhora perguntava por Talarico, e o jovem diz que não sabe o paradeiro do mesmo. E todos já estão com os ânimos bem exaltados, apoiados pelo pastor e pela senhora. Não querem saber de conversa e invadem o casebre, revirando e quebrando tudo. Para desespero de quase toda aquela família, digo quase toda porque Dona Dinorá estranhamente a todo tempo se mostrava calada e impassível, como de costume, mesmo diante daquela gente que quebrava tudo que viam naquele barraco. E vendo a fúria daquela multidão, os irmãos de Talarico resolvem sair com a mãe dali, enquanto aqueles loucos justiceiros colocavam fogo em seu barraco. Shelley ainda aparece, mas chega tarde demais e não contém as lágrimas diante das grandes labaredas que consomem o casebre. É quando a mesma vê Talarico. Ela tenta alertá-lo, mas é tarde demais. Um dos traficantes também o vê e grita dando tiros de pistola, enquanto junto com a multidão corre atrás do homem que tenta fugir, mas acaba encurralado e pego pela população e levado até a área de mata que fica no alto do morro. Lá ele é espancado e cuspido pela multidão, que ignorava os apelos de Shelley e o dos irmãos do homem, que eram contidos sob a mira de pistolas por 2 dos 4 traficantes presentes. Ela, aos prantos, ainda grita e se indigna com o pastor Milton pelo mesmo permitir aquela crueldade. Mas este, quase em transe, se mantém concentrado ou indiferente em suas orações, abraçado à sua Bíblia. Uma única lágrima cai dos olhos da apática Dona Dinorá, que presencia inerte o que fazem com seu filho. E quando todos já cansaram de bater com todas as forças naquele pobre homem, é chegada a hora de finalizar o que começaram. Um pilotão de fuzilamento formado pelos traficantes sobreviventes do massacre do baile se aproximam com suas pistolas, as engatilham e quando se preparam para atirar, um uivo grotesco é ouvido, chamando a atenção de todos. Todos se intrigam e se assustam e quando aquela multidão ameaça se dispersar, todos são encurralados pelo verdadeiro lobisomem, uma criatura pavorosa, metade homem, um cão raivoso, um demônio e de aproximadamente mais de 2 metros de altura. Seus olhos vermelhos brilhavam de raiva, em sua boca salivava torrencialmente de sede e de sangue. E todos começaram a ser impiedosamente estraçalhados por aquelas presas e garras. Quem conseguia fugir escapava sem algum pedaço do braço ou mesmo sem ele, e dos que ficavam só a carcaça restava espalhada por toda a mata. Os traficantes descarregavam inutilmente suas pistolas no licantropo, que com um só movimento degolou 4. Nem as senhoras da Assembleia do Senhor foram poupadas, nas suas longas saias jeans eram arrancadas como se fossem papel. O pastor Milton ainda tenta, com sua autoridade de pregador, repreender aquela criatura que ele tinha como demônio, mas a mesma o ignorava completamente, e antes de destrinchar aquele religioso, ela rasga com suas presas toda a sua Bíblia. Os únicos que sobreviveram são Shelley e a família do já quase morto Talarico, e diante daquele monte formado por membros e entranhas dilaceradas que forravam o chão, o pavoroso lobisomem vai em direção aos mesmos, e quando se aproxima da chorosa Shelley, até então silenciosa e enigmática, Dona Dinorá resolve falar, e esta que inutilmente afagava os cabelos do desfalecido Talarico, manda que esse seu outro filho pare. O lobisomem realmente era um dos filhos de Dona Dinorá, mas não Talarico, enquanto se apoiando com sua bengala e acompanhada por seus outros filhos, ela lisa agora a calma criatura, que se abaixa por ser do triplo do seu tamanho. Ela conta toda a história para Shelley. Talarico, na verdade, era o seu 6º filho. O 7º filho era um jovem aventureiro que havia vindo para a cidade grande e com isso havia sumido. Dona Dinorá então juntou todos os seus filhos e também saiu de Varginha, no interior de Minas Gerais, e veio atrás desse filho,
que era o lobisomem. Ela disse também que há anos atrás, quando houve o incidente que ficou conhecido no mundo inteiro, o suposto ET, na verdade era o seu filho lobisomem, que chegou a ser capturado pelos militares, mas conseguiu escapar. E como tudo a respeito daquele caso foi mantido em sigilo, logo tudo se abafou. E o dia já vai clareando e a criatura vai se tornando homem novamente, para a surpresa de Shelley, e penalizado com a morte do irmão. O licantropo, já na figura do tal sétimo filho de Dona Dinorah, pega em seus braços o corpo de Talarico e some mata dentro. Shelley volta ainda chorosa para sua casa e Dona Dinorah e sua família resolvem ir embora do morro de Anchieta, talvez voltando para a terra natal, ou talvez indo para outra comunidade bem perto de você. O lobisomem na pescaria. Meu nome é Paulo. Não vou dizer onde ocorreu este fato, e por motivos óbvios vou alterar o nome dos meus amigos, mas posso afirmar a vocês que o que vou contar é verdadeiro. O relato se passa lá pelos anos de 1990. Cláudio, o mais velho de nós, já trabalhava vendendo verduras numa feira na cidade, e lá conheceu um senhor que ofereceu que a gente fosse pescar no seu sítio, que ele tinha comprado há pouco tempo. Ele falou para meu amigo, que também gostava de pescar, mas não tinha tido tempo de ir até o açude que ficava nos fundos da sua propriedade, próximo a uma mata. Então Cláudio nos convidou e fomos. Era uma sexta-feira. Chegamos no fim do dia. Queríamos passar a noite por lá. Chegando lá, o seu Adão, o dono do sítio, veio nos receber animadamente, mas disse que infelizmente não poderia ficar conosco, pois estava meio resfriado e o melhor remédio para isso era uma boa noite de cama. Na hora até gostamos, afinal, ele não era nosso amigo e nem o conhecíamos direito, e só nós três seria aquela farra de gurizada pescando, tomando um vinho e rindo ao redor de uma fogueira. Ele nos explicou como chegar até o açude, e lá fomos nós. Tudo corria bem, já tínhamos pescado algumas traíras e algumas carpas. O açude era bom de pesca. Deixamos as linhas na água e conversamos e comíamos peixes que assávamos na fogueira, que estava alta e com muita lenha. Até parecia fogueira de arraial de São João, pois a noite era de lua cheia, mas o lugar era escuro. Mesmo assim estávamos bem felizes, contando mentiras um para o outro, histórias repetidas que conhecíamos de trás para frente, mas íamos de qualquer forma. Foi quando eu ouvi um rosnar vindo pela direita de onde estávamos. Era um pomar bem fechado que tinha por ali. Chamei a atenção de Cláudio e João. Pedi silêncio. Paramos de rir e ouvimos som de galhos secos quebrando de forma pesada e lenta. Dava para notar que era um bicho grande. Algo estava nos espreitando nas sombras. Estranhamos aquilo e eu gritei: "Quem tá aí?" Não tive resposta, mas notamos que o bicho parou. Ficou um silêncio estranho, toda a mata estava quieta, e do nada ouvimos um uivo, muito alto e forte. Com certeza era um lobo, mas não existem lobos na nossa região. Só tinha ouvido algo parecido com aquele som em filmes de lobisomem. Nos juntamos grudados na fogueira e começamos a falar baixinho. "O que é isso, Pai do Céu? Só pode ser uma assombração." Tremíamos. Foi que notamos que a coisa estava chegando mais próximo de nós. Já dava para ver o vulto escuro se movendo entre as árvores. E novamente um uivo alto. Agora parecia mais um urro, um grito para nos assustar. E ele conseguiu. Chegamos a nos abaixar, como se isso adiantasse. Então o monstro saiu de trás das moitas e das árvores. Foi a nossa vez de gritar. Hoje a cena é até engraçada de lembrar. Nós abraçamos e ficamos pulando de medo, os três apavorados. O bicho era enorme, pelos escuros, braços muito longos, e a parte mais apavorante eram as pernas. Pareciam quebradas, com os joelhos para trás, e curtas também. E o pior, o ser estava caminhando sobre duas pernas, e não de quatro como deveria ser. Parecia um orangotango, mas não era. A gente sabia que era um lobisomem e que ele iria nos matar ali mesmo. Nenhum de nós tinha armas, apenas pequenas facas de pesca.
Aqueles olhos amarelos pareciam 2 faróis a nos fitar. Vinha rosnando cada vez mais alto e mais próximo de nós. E ele se abaixou, agora caminhava como uma onça, pronta para dar o bote. Nós estávamos sem reação. Eu rezava, Cláudio chorava e João era o que parecia menos assustado, mas ele também tremia. Então ele falou: "Quando eu gritar pula, vocês pulam." Não entendi, só consenti com a cabeça, mas sem olhar para ele, pois não conseguia tirar os olhos daquele horror peludo que estava a menos de 2 metros de nós. Dava para sentir o cheiro podre vindo dele. O bicho sentou e uivou alto, se encolheu. Notamos que ele daria um bote fatal, e ele deu. João berrou: "Pula agora!" e nos empurrou. Caímos os 3 no açude. Ouvi um berro de dor. Virei para a margem e vi a besta fera tentando sair de cima da fogueira. O bicho havia dado um bote errado. Conseguimos sair a tempo e ele acabou caindo em cima da fogueira. Olhei para os lados e vi que meus amigos estavam ali e bem. Todos olhavam para o bicho que tentava rolar na grama para apagar o fogo que o queimava. Dava para sentir o cheiro de pelo queimando, mas era a época de estiagem e tudo estava seco. Quanto mais ele rolava, mais ele se queimava. Chegava a deixar rastros de fogo na relva seca. Ele se levantou e urrava de raiva e dor e saiu em disparada para o lado em que veio. Para nossa sorte, ele não era inteligente, a ponto de saber que poderia apagar o fogo na água do açude. Ficamos ali na água mais 1 hora. Quando vimos ao longe um clarão, como se algo pegasse fogo alto. Tomamos coragem e saímos do açude. Conversamos baixinho sobre o que fazer. A fogueira já estava em brasas. Resolvemos voltar para o sítio, afinal não tinha como nos protegermos ali sem o fogo. Fomos quase que abaixados, pé sobre pé em silêncio. Apenas fazíamos sinais e parávamos a cada som diferente que ouvíamos. Quando estávamos quase chegando, conseguimos ver que a casa do sítio estava pegando fogo. Era daí o clarão que tínhamos visto lá do açude. Como nós demoramos para chegar até ali, quando vimos a casa já estava toda destruída pelas chamas. Gritamos pelo seu Adão, mas nada dele responder. Então resolvemos sair dali, não tinha o que fazer. Paramos no orelhão e avisamos os bombeiros, e fomos cada um para sua casa. No outro dia ficamos sabendo que os bombeiros fizeram um rescaldo na casa, incendiada, e só acharam um corpo por lá, que estavam fazendo exames, mas tudo indicava que era o seu Adão, o proprietário da casa, pois ele morava sozinho e não tinha família por ali. Dias depois foi confirmado que foi o dono do sítio a vítima. Continuamos amigos, ficamos mais unidos ainda. Somos compadres e seguidamente falamos sobre o ocorrido, mas apenas entre nós. Não contamos para ninguém até hoje, nem as nossas esposas. Na verdade, elas até sabem, mas acham que foi uma brincadeira, uma história nossa baseada na nossa trajetória da casa incendiada. Falamos e falamos sobre aquilo. Até hoje não conseguimos chegar a um consenso se aquele demônio correu até a casa do seu Adão e de alguma forma fez com que o fogo pegasse nela, ou se o próprio seu Adão era o lobisomem. Vamos morrer sem saber essa resposta, mas uma coisa é certa, nunca mais vimos ou ouvimos relatos daquela fera na região, graças a Deus, mas mesmo assim, nunca mais fomos pescar. O lobisomem na fazenda. Naquela fazenda, havia além da casa-sede uma casinha bem longe, na margem do rio, onde morava a família do zelador, um homem tranquilo e trabalhador, porém muito reservado, de hábitos estranhos. Nunca saía de casa se não fosse para trabalhar ou ir para a cidade fazer algumas compras. E à noite nunca era visto. Sua esposa havia acabado de ter seu primeiro filho, que estaria para completar 1 aninho de vida. Numa noite, sua esposa o acorda aflita, pedindo que ele atrelasse o cavalo à carroça, para que fosse ao hospital, pois o seu filho ardia em febre. Ele ainda tenta não precisar sair de casa, dizendo que ela deveria fazer uma compressa de água fria e colocar na criança. Mas diante da insistência dela, ele resolveu sair. Ainda era por volta das 10 da noite, e o homem então resolveu ir à casa-sede, para pedir o carro do patrão
para que chegasse mais rápido ao hospital da cidade, que ficava a uns 15 quilômetros dali. Atrelou um cavalo na carroça e disse para a mulher que se ele demorasse, era para ela ir para a casa sede. Montou em outro cavalo e saiu forçando o animal a galopar. A mulher, preocupada com a criança, não percebeu na hora o que havia dito, mas depois de alguns minutos ela recordou a recomendação dele e começou a indagar-se do porquê daquela carroça atrelada e a demora porque também. Se a casa sede ficava no alto da colina, a menos de 10 minutos dali, porém seu marido começou realmente a demorar. Ela então resolve ir para a casa sede, mas antes ela volta para o seu quarto, onde um revólver calibre 38 fica guardado. E ela vai rumo à casa sede. No meio do caminho ela ouve alguns gritos no meio do mato. Se aproveitando da lua cheia clareando tudo, ela se levanta e corre e olha para sua volta, continuando a ouvir os gritos, que pareciam ser de dor, mas não vê nada. Ela segue em frente, mas os gritos continuam e começam a ficar mais altos. Percebendo estar ficando mais perto, apavorada com o filho no colo, enrolado em uma manta azul, ela saca do revólver, deixando o cavalo seguir sem comando o caminho para a sede. De repente, um silêncio. Os gritos pararam de ecoar no mato. Menos de 10 metros o cavalo parou e não queria mais andar. Começou a refugar e andar para trás. A mulher, já aos prantos de tanto desespero e medo, desce da carroça com o filho num braço e o revólver na outra mão. Ela ouve um barulho no mato, à sua frente, mas o ataque vem por trás dela. Ela só sentiu um tranco nas costas, que de tão violento seu filho caiu no chão bem na sua frente, longe do alcance de suas mãos, e o revólver ainda estava em punho. Ela viu uma criatura enorme, peluda de focinho longo, que andava de 4, porém com braços como gente que engatinha. Ela paralisou, ficando apenas olhando para a criatura que se aproximava do seu filho bem devagar, mas dando um bote, a criatura ataca a criança, abocanhando o bebê enrolado em sua manta de lã azul. Sua reação foi imediata, disparando 2 tiros na direção da criatura, que se encolheu, largou a criança e correu para o meio do mato, desaparecendo. Ela correu para pegar o seu filho e, vendo que a criança apenas chorava de susto, não tendo sido mordida e nem se machucado pela queda, ela se levanta e percebe que o cavalo havia ido embora e resolve correr para casa. Lá ela fica trancada dentro do quarto, esperando o marido voltar e o dia amanhecer. Um tempo depois ela resolve buscar um pano a fim de fazer a compressa de água fria para a criança, para amenizar a febre, e ao chegar na cozinha, vê seu marido sentado na cadeira, com a roupa rasgada, todo sujo e com expressão de cansaço, de quem havia corrido mais de 100 quilômetros. Ela o questiona e explica o que aconteceu, exige uma explicação dele, mas ele permanece calado, dizendo apenas que também viu a criatura e que havia se atracado com ela no meio do mato, mas que ficou desacordado e assim que recordou os sentidos voltou para casa. Ela foi para o quarto e ele ficou ali na cozinha mesmo. Pela manhã, ela pegou seu filho e foi pedir ao marido que os levasse ao hospital, mas chegando à cozinha, ela vê o marido dormindo, sentado na cadeira, com a cabeça para trás, roncando de boca aberta. Ela se aproxima para acordá-lo e vê no meio dos seus 2 dentes da frente um fiapo de lã azul. Uns dizem que ela foi embora e que nunca mais ouviram falar dela. Outros dizem que ela matou o marido com 2 tiros de 38 na cabeça. Uma boa noite a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo nesse canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.